Por que o avião de decolagem vertical falhou? A história do Rotodyne. Este é um Rotodyne e pode parecer um helicóptero e um avião, mas não é nenhum deles. É muito mais revolucionário, porque quando estreou há mais de 60 anos atrás, o Rotodyne seria uma nova forma de transporte de massa, a maneira mais rápida para mudar de um centro da cidade para outro. Desembarque nos telhados no centro da cidade e heliporto, mas voando muito mais rápido, mais longe e mais economicamente do que qualquer helicóptero. E as companhias aéreas estavam interessadas. Mas então, como o Rotodyne parecia pronto para revolucionar o transporte interurbano, ele simplesmente desapareceu. O Rotodyne da Fairey. Para entender por que essa máquina era tão revolucionária, considere que ele não trabalha como um helicóptero. Um helicóptero usa a potência do motor para girar uma lâmina de rotor, que força o ar para baixo para criar sustentação. O rotor é o que permite que o helicóptero se mova em uma determinada direção. Essa é a ideia básica, mas não é assim que o Rotodyne funciona. Em um Rotodyne, o rotor grande não é alimentado, nem está conectado a um motor. Em vez disso, como o ar passa naturalmente através das pás do rotor, fazendo girar como um catavento, isso cria sustentação. O Rotodyne ainda tem asas e um par de turbohélices, bem como um avião. Mas no voo para frente, o rotor giratório não energizado eleva mais da metade do peso da aeronave. Com um design exclusivo, o Rotodyne voa mais rápido do que qualquer helicóptero da época, e isso foi muito mais eficiente. E mesmo que o rotor não foi acionado por um motor, o Rotodyne ainda poderia pairar e decolar e aterrissar verticalmente como qualquer helicóptero. Isso porque no final de cada lâmina do rotor tinha um pequeno jato de ponta. Durante a decolagem em pouso, combustível e ar comprimido fornecidos pelos turbohélices inflamavam para girar o rotor. Uma vez em voo para frente, os jatos de ponta eram desligados e o rotor giraria mais uma vez livremente. Em 1959, o Rotodyne estava atraindo o interesse mundial, porque por um lado prometeu revolucionar a maneira como viajamos entre cidades. Nos anos 50 e 60, as viagens aéreas interurbanas estavam aumentando, mas durante uma viagem de Nova York a Boston por avião, pode levar apenas uma hora, você também precisa ir e vir do aeroporto. E em muitas cidades congestionadas, estava começando a demorar mais do que o voo em si. Uma solução foi usar helicópteros. Em abril, o novo serviço de helicóptero deve ser inaugurado a partir do topo do prédio da Pan Am. Se o serviço ocorrer, você estará decolando do quarto edifício mais alto de Nova York, 59 andares. Espera-se que eventualmente o serviço leve 5.000 passageiros por dia. 5.000 passageiros que de outra forma seriam condenados a ir. Na década de 1960, as empresas de helicópteros surgiram nas principais cidades americanas. Deixar passageiros e pular o tráfego voando direto sobre eles. O problema era, nenhum deles estava realmente ganhando dinheiro, porque helicópteros eram simplesmente demasiados ineficientes, operando entre 20 a 30 centavos de dólar por assento milha. E a única maneira dos helicópteros como a Nova York Airways poderia mesmo existir através de subsídios do governo para compensar custos operacionais. Mas o Rotodyne vai mudar tudo isso, trazendo custos de até 4 centavos por assento milha, o que tornaria as empresas de helicópteros rentáveis. E o Rotodyne não era apenas um helicóptero melhor. Com velocidade e alcance amplamente melhorados, seria uma nova maneira de viajar entre cidades, ligando um centro da cidade ao outro. O conceito por trás do Rotodyne data todo o caminho de volta ao início dos anos 20, quando o inventor espanhol pioneiro estabelecido a construir um avião mais seguro. Adicionando um rotor de rotação livre sem motor, seus aviões poderiam voar lentamente sem cair, tornando-os inerentemente mais seguros do que aviões convencionais. De fato, em qualquer grande avanço, os aviões simplesmente planavam de volta à Terra, mais lento que um paraquedas. Eles foram chamados de autogiro. Ao longo dos anos, eles foram usados em reconhecimento militar e até mesmo para entregar correio. Mas na década de 1940, a tecnologia do helicóptero foi melhorada e os autogiros em grande parte caíram em desuso. Décadas depois, aeronaves britânicas da fabricante Fairey ainda viram enorme potencial no conceito do autogiro. Se a decolagem vertical e a capacidade de pouso de um helicóptero poderia ser combinado com a velocidade e eficiência de um avião, Fairey tem algo verdadeiramente especial em suas mãos. Com a ajuda de financiamento do governo britânico, o primeiro protótipo do Rotodyne subiu aos céus em 1957. Pôde transportar 40 passageiros a 700 km de alcance em velocidades superiores a 300 km por hora. Enquanto isso, é possível pousar e decolar em um espaço não muito maior do que a própria aeronave. E depois de 350 voos de teste bem-sucedidos, o Rotodyne provou ser seguro e capaz. Por um lado, os jatos de
ponta do Rotodyne faziam muito barulho. Isso seria um problema certo no meio de uma cidade. No começo havia dúvidas sobre se o público toleraria isso, e barulho é muitas vezes acreditado ser a razão pela qual o Rotodyne falhou, mas esse não é toda a história. Depois de provar esse protótipo, Ferry passou a desenvolver uma versão de produção, um Rotodyne maior e mais capaz, que poderia transportar até 35 passageiros, e prometeu ficar mais quieto. Ferry gastou anos desenvolvendo um supressor de ruído para os jatos de ponta do Rotodyne. Enquanto o progresso foi se tornando lento, em 1960 a equipe de engenharia reduziu o ruído em mais de 1%, e as companhias aéreas estavam interessadas, com pequenas encomendas vindo de todo o mundo. Nada mal para um projeto inteiramente novo, mas para obter a versão de produção, Ferry ainda precisou de cerca de 10 milhões a mais em financiamento do governo britânico, e foi o dinheiro que eles nunca receberam, porque no início dos anos 60, a indústria de aviação britânica estava uma bagunça. Muitas fabricantes de aeronaves estavam construindo muito poucos aviões e confiando fortemente nos projetos patrocinados pelo governo. A solução foi forçar essas empresas, incluindo Ferry, para mesclar, e o Rotodyne ficou competindo com vários outros projetos de helicóptero. O progresso também foi retardado por dificuldade de fornecimento de motores mais potentes, e ainda precisou reduzir ainda mais o ruído do jato de ponta mesmo mais distante, quando ficou claro que o Rotodyne não seria entregue a companhias aéreas dentro do prazo, e o custo final de cada Rotodyne teria sido muito alto, e os pedidos um a um foram cancelados. Em 1902, o governo britânico, enfrentando problemas econômicos e pressões, de repente acabou com o financiamento do Rotodyne, e a metade do helicóptero, metade avião, uma vez prometendo revolucionar viagem interurbana, apenas desapareceu. O protótipo de trabalho e pesquisa técnica foram rapidamente destruídos, deixando apenas algumas pequenas peças para exibição em museus. O Rotodyne não conseguiu mudar as viagens aéreas e apenas um único protótipo foi construído, mas nem todos os saltos ambiciosos de avançar na engenharia levam a tais fatos. Pegue o DC-3, uma máquina que em seu tempo revolucionou as viagens aéreas e ganhou um status lendário em tempo de guerra. Mais de 16 mil variantes DC-3 foram construídas. Esse avião notável tomou o céu apenas 3 décadas após os irmãos Wright levantarem o primeiro voo. E no entanto, centenas dos DC-3 ainda estão voando hoje. O Rotodyne da Ferry foi uma das aeronaves mais inovadoras de sua época, prometendo revolucionar o transporte interurbano ao combinar a versatilidade de um helicóptero com a eficiência e velocidade de um avião. Apesar do seu potencial e do interesse das companhias aéreas, o projeto enfrentou diversos desafios, desde o barulho do jato ponta até a falta de financiamento e apoio governamental. Eventualmente, esses obstáculos levaram ao seu cancelamento, e o Rotodyne nunca chegou a entrar em produção comercial. O legado do Rotodyne, no entanto, permanece como um testemunho da inovação e do espírito pioneiro da aviação britânica dos anos 50 e 60. Ele nos lembra que, embora nem todas as ideias revolucionárias tenham sucesso, elas pavimentam um caminho para futuras inovações. Quem sabe um dia veremos uma nova geração de aeronaves que continue a ousada visão do Rotodyne. Se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre outras inovações e histórias fascinantes da aviação e além, não se esqueça de conferir o nosso canal. E como sempre, se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo para mais conteúdo como este. Obrigado por assistir e até a próxima.